Nós temos aqui nos versículos 6 ou nos versículos 7 e 8, é, uma, um diálogo entre Abraão e seu filho Isaac. Nós passamos agora para um diálogo de certa forma, extenso dentro dos padrões da narrativa que nós temos visto até aqui. Então vamos estudar um pouco esse diálogo e também a sua função dentro do discurso. É, então, começando aqui, fazendo a nossa divisão de orações, nós temos aqui Vayomer, Yitzhak, El, Avraham, Aviv. Essa é a nossa primeira oração. Muita coisa que a gente tem visto com frequência aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, Vayomer, linha principal da narrativa, mas fazendo uma transição para um discurso direto, que pode ser exortativo, pode ser instrucional, pode ser profético. Então, nós temos aqui a linha principal, mas movendo para um discurso incorporado à narrativa. Então, o sujeito é a terceira pessoa, que é esclarecido aqui com Yitzhak. Então, ele disse, na verdade, a gente pode substituir ele por Isaac. Né? Então, Isaac disse para Avraham, para Abraão, Aviv, o pai dele, o pai dele. Lembra que a gente poderia ser inclinado a pensar que nós temos aqui uma forma plural da palavra pai, mas lembre que em algumas das nossas lições nós vimos, acho que na lição 18, nós vimos que existem vários substantivos irregulares. Então, essa não é a forma plural da palavra av, é simplesmente a forma construta para receber esse sufixo pronominal dele, que se refere a Isaac. Então, Isaac disse a Abraão, seu pai, seu pai. E aqui nós temos novamente a repetição do Vayomer, Vayomer Avi, Vayomer Avi. Então ele disse, meu pai, meu pai. Aqui você tem aqui o sufixo pronominal possessivo da primeira pessoa. Aqui o narrador se refere a Abraão como o pai dele, de Isaac. E aqui Isaac falando pessoalmente, esse é o discurso direto, somente uma palavra, que é um vocativo, meu pai. E aí nós passamos já para outra parte, o outro discurso direto, que já é a resposta de Abraão nessas duas partes aqui. Hineni bani, Hineni bani. Então, meu pai. Então ele diz, Abraão, aqui fazendo a transição para o discurso, e aqui nós temos a resposta de Abraão. Então Abraão disse, ou então ele disse, Hineni, eis-me aqui. Note aqui esse ni, esse sufixo aqui no final, se referindo à primeira pessoa, Abraão se referindo a si mesmo. Eis-me, hinei, né? Aquela partícula, aquela interjeição, veja, olhe para mim, ou eis-me aqui. Né? Bani, meu, aqui o sufixo da primeira pessoa, filho, assim como meu pai, aqui você tem meu filho. E aí continua com outro diálogo introduzido também por Vayomer, Hinei, Ha'esh, Ve'ha'etzim. Aqui. Outro diálogo aqui, uma outra oração. Nós temos aqui. Deixa eu só refazer aqui. Vayomer, aqui nós passamos. Essa primeira parte aqui se refere a Isaac. Aqui, de certa forma, é redundante, mas ela serve para marcar a transição. Quem estava falando até aqui era Abraão. Então, essa primeira introdução de diálogo é repetida aqui para marcar exatamente essa transição, que é Isaac que vai começar a falar agora. Então, Isaac diz, meu pai. Abraão diz, eis-me aqui, meu filho.
E agora Isaac novamente diz, Hinei, eis, aqui é a mesma palavra, só que sem o sufixo, né? Hinei, eis, ou olha, aqui está, ha'esh, o fogo, mencionado anteriormente, ve ha'etzim, ha'etzim, a palavra eitz no plural, essa indicação do plural na forma absoluta, não na forma construta. Até aqui nós temos visto na forma construta, aqui eitzei, né, o tsere yod, a madeira ou a lenha para o holocausto. E aqui nós temos na forma absoluta, eitzim. Aqui eis o fogo e a lenha. Aí há uma outra oração. Deixa eu colocar aqui para ficar mais bem posto. Ve'ayeh haseh le'olah. Ve'ayeh haseh le'olah. Aqui nós temos a conjunção vav junto com esse interrogativo ayeh, que significa onde. Onde. E aqui nós temos uma oração não verbal, uma oração nominal. Mas onde Hassé, que significa cordeiro, mas onde o cordeiro leolá, leolá. Aqui não está em construto o cordeiro para o holocausto, certo? Não está na forma construta. No construto ele não teria esse artigo aqui, certo? Na forma absoluta mesmo, o cordeiro para o holocausto, para holocausto, certo? A preposição lamed aqui, expressando esse propósito aqui, e a palavra holocausto, olá. Então nós poderíamos traduzir, como essa é uma oração não verbal, nós poderíamos suprir um verbo de ligação aqui entre ve'ayeh e hasé, e o hasé leolá, já que tomando esses dois como unidade. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, Isaac aqui mostrando o que é que ele está vendo aqui, Hinei, ele está vendo aqui o fogo e a lenha, mas não está vendo o cordeiro que vai ser oferecido como holocausto. Então, se nota um contraste dentro dessa narrativa aqui entre aquilo que é possível ver e aquilo que não é possível ver. Nós, de fora, nós vemos que Deus está testando Abraão, mas Abraão não sabe nada do que está por trás aqui desse teste. O que ele consegue ver, quando ele levanta os olhos, é apenas a montanha onde ele vai oferecer o seu filho, ele está disposto a isso. E aqui o seu filho também, sem saber, mas seguindo seu pai, ele só consegue ver o fogo e a lenha, mas ele não consegue ver o cordeiro. E aqui, continuando o diálogo, Vaiomer, 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 mais um Vaiomer aqui. Vaiomer, Abraham, aqui a primeira parte, a introdução ao discurso. Vaiomer Abraham, então Abraão disse. Aqui uma outra oração. Elohim yireh lo haseh leolah bani. Aqui ele coloca, você tem o verbo aqui, yireh, o verbo yiktol, da raiz ra'a, que significa ver, né? Significa ver, certo? E o yiktol aqui. Então nós temos aqui, vou colocar aqui a canetinha para a gente marcar aqui. Aqui nós temos uma construção x, né, o elemento x, e o verbo na forma yiktol. Certo? X yiktol. Então, esse yiktol, como ele não é um yiktol que ocupa a primeira posição da oração, ele não é uma forma volitiva,
certo? Os Yiktol, que tem esse sentido volitivo, de vontade, como o jussivo que a gente viu, eles ocupam a primeira posição da oração onde eles ocorrem, certo? Quando eles funcionam na linha principal do discurso. Então, aqui nós temos um Yiktol, e esse Yiktol tem um sentido indicativo. Então, ele poderia ser traduzido como presente ou futuro. Lembra que o X katal é, a ideia de passado, certo? Normalmente. E o X Yiktol, normalmente, é a ideia de não passado, que pode ser presente ou futuro. Então, aqui ele está destacando, mudando o foco aqui para Deus, né? Deus quem é Deus quem verá, né? Aqui terceira pessoa, certo? Combinando aqui com o sujeito Deus, é Deus quem verá para ele ou para si. Deus vai ver para si, ou Deus, que é muitas vezes traduzido como proverá, mas Deus vai ver para si, ou vai providenciar para si mesmo. Eu acho interessante aqui também a preposição lamed junto com o sufixo que combina com o sujeito do verbo. Assim como nós vimos, voltar aqui um pouco, assim como nós vimos aqui no imperativo, aqui, ficai vós aqui, no outro imperativo lá no começo, vai, cadê? No primeiro versículo lá, os primeiros dois versículos, vai-te, aqui, vai-te, a ordem e a preposição lamed enfatizando aqui essa ordem, dando a ideia de urgência. Aqui também fica, ficai, vós aqui, também enfatizando a ideia de urgência. E aqui, novamente, usado não com o imperativo, mas com essa ideia de confiança da parte de Abraão, de que é Deus quem vai ver para si mesmo. Essa ideia, reforçando a ideia desse verbo aqui, da confiança de que Deus vai prover. Deus vai prover para si Hassé, o cordeiro, Leolá, Bani, Bani, aqui, meu filho, o vocativo. Bani, meu filho, é Deus quem vai ver para si o cordeiro para o holocausto. E aí essa série de diálogos termina com da mesma forma que terminou o versículo 7 aqui. Vayelechu Shaneihem Yardal. Aqui normalmente você vê Vayelechu Shaneihem Yardal. E ambos, os dois deles, né? Aqui o sufixo da terceira pessoa masculino plural, o numeral 2, e os dois deles, ou ambos, foram, Vayelechu, verbo halar, aqui sem o rei no início, perdido, né? Aqui terceira pessoa masculino, só isso aqui seria singular, mas como tem um complemento, terceira pessoa masculino plural, se referindo a eles, ambos. E ambos foram juntos. Então, voltando aqui, nós podemos traduzir, colocar aqui o texto aqui para a gente começar a traduzir. E então, deixa eu só crescer também aqui essa caixa de texto. E então, Isaac disse para Abraão, seu pai. E ele disse, que é repetitivo de fato, que essa primeira parte marca essa transição para um novo participante, né? Um novo falante na história. Isaac não tinha falado até esse ponto.
E ele disse, é, meu pai, meu pai. E aqui a gente pode passar para outro aqui, colocar aqui para cá para baixo. Então ele disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. É, passando para outra linha, e ele disse, eis o fogo e a lenha. Traduz singular, embora seja plural aqui, ha'etzim, porque esse plural é um plural de forma alterada. Então, não é as árvores, e sim a lenha, como sentido coletivo, certo? Eis aqui, eis o fogo e a lenha, mas, vou traduzir como aqui no sentido adversativo aqui, nessa oração não verbal, mas onde está, e aqui está, você pode até colocar entre parênteses aqui, já que é uma coisa que nós estamos suprindo por se tratar de uma oração não verbal, não está no texto em si, o verbo hayá aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto. E aí nós passamos para o versículo 8. Então, Abraão disse, Deus, aqui eu colocar Deus para marcar essa ênfase aqui, essa topicalização, é Deus quem proverá, vou colocar aqui traduzir com a tradução tradicional, mas a ideia de ver, proverá para si o cordeiro para o holocausto. E o vocativo meu filho, lá no final, aqui bani, meu filho. E então foram ambos juntos, fechando da mesma forma que anteriormente. Nota aqui a presença dos diálogos aqui nesse discurso, que a função dos diálogos no discurso, especialmente esse discurso direto incorporado à narrativa, ele tem a função de retardar o progresso da narrativa, especialmente para nos dar um pouco mais de detalhes a respeito do que está acontecendo entre as ações principais da narrativa e também construir um pouco de suspense na história. Então ele tem essa função de retardar o progresso da narrativa, de aliviar o fluxo de ações para nos dar um pouco mais de detalhes para dentro dessa história aqui, o que está acontecendo nos abre uma janela para as apreensões dos participantes aqui da história antes de progredir, de prosseguir para o desfecho dela. Então ele cria esse clima de suspense aqui na história. Então, nós vamos continuar nos próximos vídeos traduzindo até que nós chegarmos no versículo 19, certo? Então eu espero que você continue acompanhando essa série aqui. Até mais.